Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós, nesta página virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Mais uma oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos reunidos em nome de Jesus, na página virtual do Centro Espírita Irmã Matilde, para mais uma palestra pública online. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos acerca do Espiritismo, acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje temos como temática ser espírita. Neste mês em que celebramos Chico Xavier, o mês de abril, o mês de Chico Xavier, no último dia 2, lembramos o seu nascimento lá pelos idos de 1910, quando este espírito iluminado veio à Terra. E antes de começarmos as nossas reflexões, a fazermos a prece, também leitura para início das reflexões, ouviremos música. Elizabeth Lacerda, exatamente uma homenagem a Chico Xavier. Enquanto outros companheiros vão chegando e se conectando aqui conosco, ouviremos Elizabeth Lacerda, que nos canta de uma forma belíssima. Bom dia, Tânia. Bom dia, Fernandinha. Bom dia, Maria de Fátima, todos os irmãos e irmãs. Cada coração a saudade, saudade de um tempo, de um lugar. Em cada coração a semente, semente de um jardim, de algum lugar. Bem-vindo ao planeta Terra, bem-vindo ao planeta Escola. É tempo de trabalhar, é tempo de evangelizar. As portas estão se abrindo, em cada uma delas um caminho, cada mão traça o seu destino. Comece logo a semear, servindo. Bem-vindo ao planeta Escola. É tempo de resgatar. Trabalha, ora, confia. Jesus vai te amparar. As portas estão se abrindo, em cada uma delas um caminho, cada mão traz o seu destino. Comece logo a semear, servindo. Bem-vindo ao planeta Escola. É tempo de resgatar. Trabalha, ora, confia. Jesus vai te amparar. Mais uma música enquanto outros irmãos vão chegando e se conectando aqui conosco.
mas Elizabeth Lacerda. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. É um prazer enorme nos encontrarmos aqui reunidos em nome do Cristo. Sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Débora Viana, Edson Reis, Urbani, Batista, nossa irmã Vilma, lá das Minas Gerais. Um abraço fraternal e de imensa gratidão pela presença e companhia de todos e de todas. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Meu ideal. Belíssimas melodias na voz de Elizabeth Lacerda. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. É um prazer enorme nos encontrarmos aqui mais uma vez. Agradecemos imensamente a confiança destes trabalhadores, administradores do Centro Espírita Irmã Matilde, por nos conceder mais uma vez a oportunidade da palavra, a oportunidade do estudo, a oportunidade do trabalho, da reflexão. Então aqui nos encontramos mais uma vez
para estudarmos acerca do Evangelho do Cristo. E por isso, agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai infinitamente e em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo de nossa trajetória milenar. E agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual e em outras páginas virtuais, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. E hoje, aqui nos encontramos para estudarmos acerca do que é ser espírita, com base no capítulo de número 70 do Livro da Esperança, também com base no Evangelho de Jesus, com base no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o item 4. Então, antes de iniciarmos as nossas reflexões, faremos a leitura para continuarmos a nossa harmonização, o capítulo de número 90 do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, em que Pastorino nos fala da seguinte maneira: procure descobrir o seu caminho na vida. Então aqui Pastorino nos chama a atenção que é responsabilidade nossa encontrarmos o nosso caminho na vida, porque ninguém é responsável por nosso destino a não ser nós mesmos. Então o nosso destino é o resultado das nossas escolhas. Então quando nós falamos que o nosso destino está nas mãos de Deus, na verdade nós estamos, quando fazemos esta afirmativa, estamos transferindo a nossa responsabilidade, principalmente quando alguma coisa dá errado na nossa vida, aí queremos transferir a responsabilidade para Deus devido às nossas escolhas equivocadas. Mas conforme Pastorino nos diz, a doutrina espírita nos mostra de uma forma tão clara, o nosso destino é construído por meio das nossas escolhas. E ainda Pastorino nos diz, nós é que temos que descobrir a estrada e segui-la com os nossos próprios pés. Então aqui ele nos diz que nós precisamos nos esforçarmos constantemente para descobrirmos a nossa estrada e segui-la. Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos nos esforçar ao máximo para seguirmos as pegadas de Jesus, praticando seus ensinamentos, andando com ele por esta estrada. E aí ele diz ainda, desperte para a vida, para a verdadeira vida, a vida do ser imortal. E se deseja a felicidade, lembre-se, você é o único responsável por seu destino. Você é o único, você é a única responsável pelo seu destino. E ele encerra dizendo, supere as dificuldades, vença os obstáculos e construa a sua vida. Então, belíssimas reflexões de Carlos Torres Pastorino. E hoje a nossa prece nós faremos de uma forma um pouco diferente. Nós iremos ler uma prece que está no primeiro capítulo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Livro publicado agora recentemente, na virada do ano, de autoria de Divaldo Franco, em parceria com o espírito Manuel Filomeno de Miranda, o mesmo espírito, autor da obra Transição Planetária. Então, no capítulo 1 deste livro, belíssimo livro que trata exatamente do assunto atual, pandemia, ele nos traz uma belíssima prece de um espírito iluminado. Então, iremos fazer de uma forma rápida a leitura desta prece para, na sequência, iniciarmos as nossas reflexões. Então, esse espírito iluminado nos diz da seguinte maneira: Senhor Jesus, envolve-nos, os teus servidores fiéis, nas dulcíssimas vibrações do amor, a fim de podermos corresponder à tua expectativa no convite que nos fazes para atender a humanidade sob as sevícias necessárias à sua salvação, ou melhor, evolução. Desde priscas eras, convida-nos todos a compreender o destino que nos está reservado sob as bênçãos do Supremo Pai. Nas brumas da ignorância em que transitávamos
enviaste-nos de outro astro celeste luminosos mensageiros que semearam os pensamentos de libertação das paixões destrutivas na formação das culturas do passado. Corporificados na matéria carnal, eles submeteram-se às injunções grotescas do planeta para nos ensinarem a crescer na tua direção, modelando os equipamentos delicados para que o espírito melhor se utilizasse, compreendendo o processo de purificação do uso para tornar-se capaz de alimentar-se de luz. Depois que eles construíram algumas raças, lá no passado muito distante, na Eurásia, vieram sob o teu comando os nobres edificadores da sabedoria para colocarem em nosso íntimo as sementes poderosas do amor e da fraternidade, auxiliando o planeta a diminuir as sombras que o envolviam. Então aqui ele faz uma história da nossa trajetória. Periodicamente, mesmo durante as conflagrações que se permitiam alguns desses povos, eles a todos convocaram ao respeito a Deus, à vida, a si mesmos e ao seu próximo. Com desvarios coletivos, ergueram-se impérios monumentais que foram transformados em escombros, narrando em silêncio a dor da tragédia que os devastaram. Sucessivamente, enviaste espíritos temerários e insensíveis para submeter e domar as más inclinações e nada quase conseguiram. Depois de devastações aparvalhantes, vieste tu próprio, aureolado pelas estrelas do amor e da claridade e da caridade, acompanhado de luminares que se encarregaram de imortalizar teu nome, e a civilização cristã poderia ter modificado o mundo. Não foram poucos os teus discípulos fiéis que vieram alertar e viver com os réprobos morais e os dominadores de mentira, sem que restaurassem a união das almas num banquete de fraternidade. E quando o mundo entrou nos nobres segredos da ciência, da razão, da ética e da igualdade, como recurso de vitória, enviastes Allan Kardec e as estrelas que estavam no céu, para que descessem à terra e a iluminasse com as claridades do teu evangelho. A nova sementeira espraiou-se, mas a colheita está pífia e, não tendo alternativa, envias a peste para que sejam revistos os códigos dos valores humanos e o amor seja a grande luz que embale as vidas nos próximos dias de regeneração. Eis-nos à tua disposição, às tuas ordens, Senhor, dos espíritos e do planeta terrestre, sob o teu comando, repetindo: glória a Deus nas alturas e Jesus entre os homens de boa vontade. Então, esta belíssima prece deste Espírito luminoso, com esta belíssima prece, iniciamos as nossas reflexões neste momento em que nos encontramos aqui reunidos para o estudo do Evangelho do Cristo. E, como dissemos, com base no capítulo de número 70 do livro da Esperança, que tem como título Ser Espírita, em que Emmanuel buscou como referência para esses estudos a mensagem de Jesus, a notação de João Evangelista no capítulo 16, no versículo 33, em que Jesus nos disse da seguinte maneira: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. E quantas aflições nós estamos passando, principalmente na atualidade,
Então Jesus, há 2000 anos praticamente, nos disse: no mundo tereis aflições, mas em mim vocês encontrarão a paz. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui Jesus nos disse que nós teríamos aflições aqui no mundo, mas que nós tivéssemos e mantivéssemos o bom ânimo, porque ele havia vencido o mundo. Nós também venceremos. E estando com Jesus, sem sombra de dúvida, estaremos em paz, estaremos em segurança. E Emmanuel buscou como referência para estes belíssimos estudos o capítulo de número 20, o item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E este item 4 tem como título, o capítulo 20 tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. E o item de número 4 tem como título Missão dos Espíritas. E é uma mensagem atribuída ao espírito Erasto, discípulo de Sócrates. Então aqui, este espírito luminoso começa nos dizendo da seguinte maneira: não vos amedronteis, ide e pregai a palavra divina. Iremos fazer aqui referências maiores do que Emmanuel colocou no início do capítulo 70. Então aqui Sócrates nos diz desta forma que a hora é chegada. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus. Sem sombra de dúvida que hoje ainda nós estamos falando e tem pessoas que ainda não querem ouvir estes ensinamentos, não estão prontos para ouvirem e internalizarem estes ensinamentos. E Erasto ainda continua dizendo: é preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear. Então aqui ele nos chama a atenção que nós ainda encontraremos terrenos não preparados, mas é preciso que continuemos a semeadura, assim como Jesus nos deixou aquela belíssima simbologia da parábola do semeador, aquele semeador que saiu a semear, não esperando que o terreno, que a terra, que o local estivesse pronto para receber a semente. Ele simplesmente saiu a semear, e aquelas sementes que caíram em bom terreno produziram bastante, sem sombra de dúvida que esta semeadura que estamos realizando neste momento, esta semeadura encontrará muitos terrenos preparados. E ainda ele nos diz o seguinte: ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, ide, destruí este culto do bezerro de ouro, ou seja, do materialismo. Ide, Deus vos conduz. Então aqui Erasto nos chama a atenção que Deus está conosco, e ainda ele diz: ide, homens grandes diante de Deus, marchai avante, pois falange imponente pela vossa fé. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Ide, pois, e levai a palavra divina. E aí chegamos no destaque que Emmanuel fez neste início do capítulo 70. Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Exatamente isto que estamos fazendo neste momento, agradecendo a Deus por mais esta tarefa que nos foi confiada em nome de Jesus, em nome dos Espíritos amigos. Queremos aqui agradecer mais uma vez e rogar em especial pelos trabalhadores da saúde, que todos nós neste momento possamos estar vibrando pelos nossos irmãos trabalhadores da saúde, para que eles possam ter forças para seguirem adiante no trabalho de salvar vidas. Então aqui Erasto ainda nos diz: mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos extraviariam ou extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Então aqui ele nos chama a atenção para olharmos a nossa rota e seguirmos o caminho da verdade. E o caminho da verdade, como havíamos dito anteriormente, é Jesus. Eu sou o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Então que possamos fazer esforços, conforme Erasto nos fala aqui nesta belíssima mensagem, e realmente continuarmos no trabalho da semeadura.
sem sombra de dúvida que todos nós que nos encontramos neste momento congregados, neste centro espírita virtual, aqui nesta página virtual, em ouvindo, internalizando, compartilhando estes ensinamentos, sem sombra de dúvida que estaremos participando do trabalho da semeadura. E aqui neste capítulo 70, Emmanuel começa nos dizendo da seguinte maneira: doutrina espírita, cristianismo renascente. Então aqui ele já começa nos lembrando que doutrina espírita é cristianismo renascente, é cristianismo redivivo, é o Cristo voltando. Neste dia em que celebramos a ressurreição, que celebramos o recomeço ou a continuidade da vida, então aqui nos encontramos falando de doutrina espírita. Doutrina espírita é escola de almas. Doutrina espírita é iluminação de consciências. Doutrina espírita é fé raciocinada. Doutrina espírita é vivência do Evangelho de Jesus na sua maior pureza. Doutrina espírita é doutrina consoladora, é doutrina esclarecedora, é doutrina de trabalho, é doutrina de responsabilidade, é doutrina de fraternidade. Doutrina espírita é doutrina acolhedora, porque acolhe a todos, independentemente se professam ou não a fé raciocinada ou a fé espírita. Então é preciso que tenhamos isto na nossa consciência, porque ser espírita verdadeiramente no sentido mais amplo, ser espírita não é ser um religioso da religião espírita, mas ser espírita na sua essência é ser cristão, é ser humano, porque ser espírita é diferente de ser um religioso. É isto, ser espírita é buscar constantemente colocar em prática os ensinamentos de Jesus, não para a vida dos outros, mas para a nossa vida. Então, ser espírita é ser cristão, é buscar constantemente a humanização, a espiritualização do ser. E aí Emmanuel continua nos dizendo da seguinte maneira, que ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante, através do qual principia a nova era. Então aqui ele nos chama a atenção que ser espírita não é ficarmos de braços cruzados. Ah, não, eu sou espírita, eu não prejudico ninguém, não piso no calo de ninguém, fico quieto no meu lugar, desde que ninguém também não pise no meu calo. Não, de forma alguma, ser espírita, conforme nos fala aqui Emmanuel, é ser um núcleo de ação edificante através do qual principia a nova era. É ser um núcleo de trabalho, é ser um foco de luz, é uma atividade constante. E ainda ele diz, fala-se no mundo de hoje, qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas. Então aqui ele nos chama a atenção, e esta frase de Emmanuel, devido a este momento pelo qual nós estamos passando, há um ano inseridos nesta imensa tempestade que conhecemos com o nome de pandemia, Covid-19. Então aqui esta frase como se tivesse sido recebida hoje, neste momento, quando ele diz que fala-se no mundo de hoje, qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas, como se tudo estivesse perdido. Que aí ele diz que o espírita, neste caso, quando tudo parece em ruína, quando tudo parece estar perdido, não é para o espírita entrar em desespero. Não, de forma alguma. O espírita, neste momento, o espírita verdadeiro, é chamado à função da viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu, ou que nada se perdeu. Então, o espírita, ele tem que se apresentar como sendo esta viga robusta, esta viga de sustentação que não deixa a construção cair, que sustenta, que leva adiante e mostra que não está perdido, que Deus não abandona, Deus
protege, Deus não deixa de assistir, de amparar as suas criaturas e auxilia, enviando outras criaturas, filhas tuas também, que já têm condições de auxiliarem em seu nome. Da mesma forma, Jesus nos enviou à terra e, sem sombra de dúvida, nós sabíamos de antemão, no mundo espiritual, boa parte de nós, que passaríamos por estas dificuldades nesta atual existência. Sem sombra de dúvida, que estamos vivendo e vivenciando a melhor e maior, mais ampla experiência da nossa existência multissecular. Oportunidade de provar que já somos, que já estamos capazes de realizar grandes tarefas, ali começando pelas pequenininhas, como nós estamos fazendo neste momento, não querendo de forma alguma nos engrandecer, aparecer, não de forma alguma, porque o espírita verdadeiro, ele não procura se sentir diferente, ele faz a diferença onde ele se encontrar sem se sentir diferente das outras criaturas. Então Emmanuel nos fala desta forma e ainda na sequência ele nos diz: há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação. Então aqui ele nos chama a atenção que há quem diga que a humanidade está acabando, que está se desagregando, que irá desaparecer da face da Terra. Sem sombra de dúvida que esta humanidade egoísta, esta humanidade orgulhosa, sem sombra de dúvida que ela está em vias de desaparecer da face da Terra para dar lugar a uma humanidade fraterna, a uma humanidade amorosa. E aí Emmanuel nos diz que o espírita, neste caso, o espírita é convidado a guardar-se por célula sadia. Então, quando nós ouvirmos falar que a humanidade está em processo de desagregação, não podemos entrar nesta zona de conflito, nesta zona de desagregação, conforme ele está dizendo aqui, nesta zona de confronto, e nem ficarmos na zona de conforto, porque conforme ele nos diz aqui, o espírito é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. Então o espírita está constantemente sendo convidado para realmente fazer esse trabalho de recuperação do organismo social que se encontra carcomido pelo apego às coisas materiais aqui deste mundo. E ainda os espíritos amigos, além das citações de Emmanuel, que na sequência falaremos mais, então os espíritos amigos ainda nos dizem que ser espírita verdadeiramente é agir com lucidez e responsabilidade, tomando a iniciativa do melhor em benefício de todos. Então, ser espírita é isso, é agir com lucidez e com responsabilidade. Não é meter os pés pelas mãos e sair por aí fazendo de qualquer jeito. É preciso responsabilidade, porque seremos responsabilizados pelas nossas atitudes. Então, ele nos diz ainda que ser espírita é dar testemunho de fé. Nestes momentos de tempestades, é dar testemunho de fé nas mais comezinhas atitudes do cotidiano. Ser espírita é vivenciar as lições da doutrina sem, contudo, ser moralista. Então, ser espírita não é sair por aí dando lição de moral às outras criaturas. Não, de forma alguma. É vivenciar o Evangelho de Jesus nas nossas menores atitudes, sem ser moralista perante as outras criaturas, qual se ser espírita se fizesse inacessível a mais frágil das criaturas. Não, de forma alguma. Ser espírita está acessível a toda e qualquer criatura. Então, sem sombra de dúvida, é preciso ter esforço. E ainda é importante nós lembrarmos que ser espírita não é ostentar uma crença. Ser espírita é vivenciar a fé sincera. Então, ser espírita não é simplesmente bater no peito e dizer que é espírita, mas demonstrar na prática, nas nossas atitudes do dia a dia,
a vivência ou através da vivência da fé sincera. Ser espírita não é ter uma religião especial. Não, a nossa religião não é uma religião à parte, não é uma religião especial, conforme nos dizem os espíritos amigos. Ser espírita é deter uma grande responsabilidade. Então, ser espírita não é, conforme eles dizem aqui, ter uma religião especial, mas sim deter uma grave responsabilidade, principalmente em relação ao nosso comportamento no dia a dia. Da mesma forma que ser espírita não é superar o próximo. Não estamos aqui na vida, não estamos aqui no planeta Terra, na atual existência, para superarmos o próximo. Estamos aqui para superarmos a nós mesmos. Estamos aqui numa batalha, não batalhando contra o próximo. Estamos aqui em uma guerra, não para guerrear e guerreando contra o próximo. Estamos aqui numa batalha, numa guerra contra nós mesmos, contra as nossas más tendências. Estamos aqui para vencermos o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência e tantos outros vícios que desfilam de mãos dadas, substituindo isto por virtudes belíssimas de amor, de fraternidade, de perdão. Então nós estamos aqui para isto. Não estamos aqui para vencermos o próximo, mas sim para superarmos a nós mesmos. Da mesma forma que ser espírita não é construir templos de pedra. Não, de forma alguma, não estamos aqui nesta condição de espíritas para construirmos centros espíritas, templos espíritas suntuosos. Mas estamos aqui, sem sombra de dúvida, com a tarefa de transformar o coração nosso em templo de Deus, em templo do Eterno. Então não é construção de templos de pedras que demonstraremos, não é por este meio que demonstraremos a nossa fé espírita, mas construindo no nosso coração o templo de Deus, o templo do amor, o templo da fraternidade, através das nossas atitudes. E aí voltamos às palavras de Emmanuel. Aqui neste capítulo de número 70, belíssimo capítulo de número 70, todo o livro da Esperança, que é composto por 90 capítulos, é belíssimo, porque são reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então aqui Emmanuel continua nos dizendo o seguinte, que o espírita, onde surja a destruição, converte-se em apelo ao refazimento. Então aquele conceito de terra arrasada, onde estiver o espírita, isso não existirá, porque o espírita estará ali, onde surgir a destruição, ele estará ali para realizar o seu papel de refazimento, de reconstrução. Onde estoure indisciplina, faz-se esteio da ordem, e onde lavre o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Então este é o espírita. Então o espírita, onde surgir a destruição, ele converte-se em apelo ao refazimento. Onde estoure a indisciplina, não iremos nos tornar também indisciplinados. Se alguém jogou uma pedra em alguém, uma pedra em um veículo, começando ali uma briga, um motim, não iremos jogar pedras também se nos juntarmos aos outros só porque os outros estão fazendo bagunça, estão fazendo balbúrdia. Não, de forma alguma. O espírita, neste caso, onde estoure a indisciplina, ele precisa ser o esteio da ordem. Ele precisa ser, onde tiver ali o pessimismo, onde se erguer o pessimismo, ele precisa ser de imediato, ele precisa demonstrar a mensagem de esperança na prática. E ainda ele nos diz que assim sucede porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos. Então não esperemos dos outros aquilo que ainda não temos condições de fazer. Então ele fala que o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos. Então, se ainda nos comportarmos naquela condição de desonestidade, por exemplo, por
por que iremos exigir dos outros a honestidade se ainda em muitas atitudes nossas do dia a dia, as menores atitudes do dia a dia, nós agimos com desonestidade? E desonestidade, sem sombra de dúvida, não é simplesmente nós nos apropriarmos de coisas materiais. Não, de forma alguma. Até mesmo, neste caso, a honestidade ela se estende a tudo e até mesmo nós, na condição de empregados, por exemplo, se nós não cumprirmos integralmente o contrato para o qual e pelo qual nós ali nos encontramos naquele local de trabalho, seja numa repartição pública ou numa entidade particular, se nós não cumprirmos integralmente o nosso horário de trabalho, chegarmos atrasados ou sairmos adiantados, matarmos o tempo sem verdadeiramente trabalhar, sem sombra de dúvida que não estaremos agindo com honestidade. Nós estaremos roubando o nosso patrão, porque se nós não cumprimos o nosso horário de trabalho, nós estamos deixando de cumprir ali integralmente aquele contrato para o qual nós fomos contratados por alguém. 8 horas por dia, por exemplo, se eu deixo de trabalhar 6 minutos, 20 minutos, 1 hora, eu estou roubando do meu patrão, sem sombra de dúvida. E isto, sem sombra de dúvida, que não é ser honesto. Então é preciso agir com honestidade. Não estou aqui falando que eu já consiga colocar em prática tudo isto, mas estou me esforçando e precisamos nos esforçar constantemente. Da mesma forma que um troco a mais para nós, quando nós efetuarmos alguma compra e por um engano, por um descuido, alguém devolver um troco a mais, é preciso que nós nos comportemos com honestidade, devolvendo, corrigindo aquele erro, porque sem sombra de dúvida, se embolsarmos aquele troco a mais, não estaremos agindo com honestidade. E tantas outras situações que se encaixam nessa condição de honestidade. Então aqui ele continua dizendo, nem reclamar do vizinho, então não esperar dos outros aquilo que nós ainda não fazemos, e nem reclamar no vizinho o clarão de um farol, quando muitas vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alegria que ele aqueça e ilumine o coração enregelado na sombra. Então, quando nós esperamos dos outros um farol, um clarão enorme, aquele outro, às vezes, está esperando de nós apenas uma fagulha de luz para que possa clarear um pouco o seu caminho. E ainda Emmanuel nos diz na sequência, companheiro de ideal. Então aqui ele nos conclamando como companheiros de ideal, que o ensinamento espírita é a palavra do Cristo, que nos alcança sem gritar. E a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar ninguém. Então aqui ele nos chama a atenção que o ensinamento espírita é a palavra do Cristo que alcança sem gritar. Então a palavra do Cristo que está nos alcançando sem grito nenhum. Da mesma forma que a obra espírita, a obra que nós temos em nossas mãos à disposição há mais de 160 anos, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar ninguém. E aqui abrimos mais um parêntese nas palavras de Emmanuel para fazermos mais algumas citações dos espíritos amigos, quando eles nos falam também acerca do ser espírita. Então aqui eles nos dizem da seguinte maneira, que ser espírita é respeitar os companheiros de ideal, dialogando fraternalmente sobre possíveis pontos de divergência. Então, ser espírita é respeitar a ideia, respeitar o ponto de vista dos companheiros de ideal, seja de ideal espírita ou não, mas respeitar, estamos aqui para dialogar, não estamos aqui para brigar, porque sem sombra de dúvida,
Se entrarmos em contenda, simplesmente estaremos desperdiçando tempo e energia, que são altamente preciosos e que são patrimônios de Deus, não são nossos. E ainda nos diz que ser espírita é apaziguar os ânimos exaltados e empreender campanhas de silêncio quando a conversa leviana ameaça o rendimento do trabalho em grupo. Então, ser espírita é isto, é empreender campanhas de silêncio quando não estivermos ou estivermos prestes a usar de uma forma incorreta a nossa língua. Antes de usarmos a nossa língua, prestemos atenção e reflitamos de que forma usou Jesus a sua língua. Quando Jesus esteve aqui na Terra, será que Jesus usou incorretamente em algum momento a sua língua? E ainda ele nos diz que ser espírita é sempre estar disposto a perdoar ofensas e, de preferência, jamais se sentir ofendido. Sabemos que é difícil, mas também sabemos que não é impossível. Um dia chegaremos lá. Um dia chegaremos naquela condição de alguém vir pedir desculpas ou pedir perdão para nós devido a algum erro, alguma falha que ele tenha cometido contra nós, e nós virarmos para ele ou para ela e falar: pedir perdão porque, meu irmão, minha irmã, você não me ofendeu. Então, sem sombra de dúvida, isto é ser espírita, isto é ser cristão, isto é, acima de tudo, alcançar a condição de verdadeira humanidade. E ainda nos dizem os espíritos amigos que ser espírita é não se melindrar, ao ponto de promover a desunião com comprometimento da causa. Então não podemos, de forma alguma, na tarefa que nos foi atribuída no centro espírita, a tarefa que nos foi atribuída no meio espírita, nós nos melindrarmos e prejudicarmos o trabalho. Não estamos, de forma alguma, e não podemos nos comportar desta forma, querer que o nosso brilho supere e prepondere ao brilho da obra. Sem sombra de dúvida que o trabalho em conjunto, uma vez sendo realizado ali em conjunto mesmo, a obra brilhará muito mais do que o nosso próprio brilho particular. E não podemos buscar esta evidência individual e particular, mas a evidência e o brilho da obra da qual nós fazemos parte nesse trabalho em grupo. Então aqui os espíritos amigos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos falou sobre o espírita. Então ele nos fala da seguinte maneira, que reconhece-se o verdadeiro espírita, e nós já conhecemos esta frase, e iremos repetir aqui, que Kardec disse que reconhece-se o verdadeiro espírita, não por ele ser um santo, não, de forma alguma. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então é desta forma que nós reconhecemos em nós e nos outros a condição de verdadeiro espírita, aquele que se esforça verdadeiramente para a sua transformação moral, a sua reforma íntima, e faz constantemente esforços para domar as suas más tendências, as suas más inclinações para aquilo que não é bom para nós e que nos prejudica na nossa trajetória. E André Luiz ainda nos fala da seguinte maneira sobre o espírita cristão. Então André Luiz nos diz, lá no livro Opinião Espírita, ele nos diz da seguinte maneira, que o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Este é o nosso maior dever. Este é o nosso maior compromisso. Esta é, sem sombra de dúvida, a nossa grande busca. Ser hoje um pouco melhor do que ontem. Amanhã nos esforçarmos um pouco mais para sermos melhores do que hoje. Então, o espírita verdadeiro, o espírita cristão, ele testa a paciência própria. Sem sombra de dúvida, ele reflete em tua capacidade de sacrifício. O verdadeiro espírita pesquisa o próprio desapego, não o desapego dos outros, mas o nosso próprio desapego. E aí voltamos para as palavras de Emmanuel, para encaminharmos para o nosso encerramento, o encerramento das nossas reflexões,
estas belíssimas reflexões, não nossas, mas reflexões dos espíritos amigos, reflexões de Emmanuel, de Chico Xavier, de Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor. Então, Emmanuel nos diz o seguinte, encerrando este belíssimo capítulo de número 70, trabalha servindo. Então, o verdadeiro espírita, o espírita, trabalha servindo, consciente de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo, no trabalho da redenção humana. Então, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, o ser humano, ele trabalha servindo, consciente de que cada um de nós é o agente de propaganda própria, propaganda do trabalho no bem, propaganda da semeadura do evangelho no trabalho da redenção humana aqui na face da terra, que não nasce da violência, e sim da verdade e do amor. Então essa transformação, esta propaganda do evangelho, esta propaganda do trabalho no bem, sem sombra de dúvida, que não alcançará esta redenção através da violência. Não, de forma alguma, mas através da prática constante da verdade e do amor, no toque fraternal de espírito a espírito. No toque fraternal de espírito a espírito. E aí Emmanuel encerra dizendo o seguinte, à vista disso, se muito podes realizar a benefício do próximo, por aquilo que sabes, somente conseguirás. Prestemos atenção nesta última frase de Emmanuel. Se nós internalizarmos esta última frase de Emmanuel e colocarmos em prática, e a colocarmos em prática, sem sombra de dúvida que já terá valido a pena este nosso encontro aqui nesta página virtual. Então ele nos diz que à vista disso, se muito podes realizar e podemos realizar muito a benefício do próximo por aquilo que sabes. Então prestemos atenção o que ele diz, por aquilo que sabes, nós podemos realizar muito em benefício dos outros. Somente conseguirás verdadeiramente renovar os semelhantes por aquilo que és. Então nós só conseguiremos auxiliar os outros na sua renovação, não por aquilo que nós sabemos e sairmos por aí distribuindo os ensinamentos. Sabemos que este compartilhar dos ensinamentos é muito valoroso, ajuda muito, mas conforme ele nos diz aqui que está corretíssimo, nós só conseguiremos realmente auxiliar os outros na sua renovação por aquilo que nós somos. Então aqui ele diz, por aquilo que és, não por aquilo que você sabe. Somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és. Porque o exemplo é o que arrasta. Sem sombra de dúvida que as palavras valem muito, mas valem ainda muito mais as nossas atitudes, ou seja, aquilo que nós já conseguimos ser na prática do dia a dia. E para encerrarmos as nossas reflexões, já que aqui encerramos com as palavras de Emmanuel, ainda mais referências do ser espírita que os espíritos amigos nos fazem, da seguinte maneira, que ser espírita, portanto, é amar sem restrições. Não impor restrições, não impor barreiras, não impor condições para amar. Ser espírita, sem sombra de dúvida, é fazer isto, é amar sem restrições, admitindo o equívoco cometido e voltar atrás, se necessário, sem que humilhe ou se sinta humilhado. Ser espírita é experimentar indefinível alegria por seguir a Jesus e somente a Ele. É, sim, reconhecer-se limitado, porém, não acomodado em suas próprias mazelas. Então, ser espírita é, sim, reconhecer as nossas limitações. Não podemos resolver tudo. Sabemos que hoje existem milhões de pessoas aqui no Brasil, só aqui no Brasil, que estão até passando fome. Mas sabemos que não podemos resolver todos esses problemas,
mas que possamos distribuir uma cesta básica, que possamos participar pelo menos de um programa de auxílio a alguém, um prato de sopa. Sem sombra de dúvida, nós temos estas limitações, não conseguiremos resolver todos os problemas, e ser espírita é sim reconhecer-se limitado, porém não acomodado. Conforme nos disse Madre Teresa de Calcutá, o oceano ele é feito de gotas. Cada um de nós precisamos colocar a nossa gota neste imenso oceano de dificuldades, porque assim, sem sombra de dúvida, que as dificuldades serão menores. Então, ser espírita é sim reconhecer-se limitado, porém não acomodado em suas próprias mazelas. Então, é preciso arregaçarmos as mangas e colocarmos em prática estes ensinamentos de Jesus de Nazaré. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada, por mais esta caridade que vocês praticaram neste dia, em nos reunirmos aqui, nos emprestarem os seus ouvidos, as suas visões, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos, neste momento, fecharmos os nossos olhos carnais para juntos elevarmos os nossos pensamentos a Jesus de Nazaré e agradecermos. Agora agradecermos por mais esta oportunidade que nos foi concedida, de aqui nos encontrarmos reunidos em Teu nome, agradecermos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecermos a Deus pela vida, agradecermos a Maria Santíssima, nossa querida mãezinha, pelo colo de mãe, que sempre nos oferta nos momentos de maiores dificuldades na nossa vida. E queremos apenas mais uma vez pedir a Jesus o amparo, a proteção, a assistência a todos os irmãos de jornada que se encontram em maiores necessidades do que nós mesmos e rogarmos mais uma vez pelos trabalhadores da saúde, esses nossos verdadeiros heróis, trabalhadores da saúde, trabalhadores da área da ciência, rogarmos pelos nossos governantes para que todos nós juntos possamos vencer esta imensa, esta grandiosa batalha. Paz conosco sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão em nome do Cristo. Paz conosco sempre e muito obrigado ao Centro Espírita Irmã Matilde por nos conceder mais uma vez este espaço, mais uma vez esta oportunidade para o trabalho, para a reflexão, para estudarmos juntos estes belíssimos ensinamentos e que possamos sair daqui e colocarmos mãos à obra. Até breve, meus irmãos e irmãs. Paz do Cristo conosco sempre.